movimento. Ao ritmo da sua vida. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Cá estamos nós com o nosso programa Utopias em Ação, o nosso programa quinzenal sobre economia solidária e desenvolvimento comunitário. Hoje vai ser sobre as duas coisas, mas sobretudo sobre economia solidária. E vamos dar uma continuidade ao programa que fizemos há 15 dias sobre os bancos do tempo, em que tivemos aqui o prazer, o privilégio de ter a Eliana Madeira do Graal a contar-nos a história dos bancos do tempo em Portugal, e hoje temos aqui um dos mais recentes, creio que mesmo o mais recente, embora a Eliana me disse que há outro que está agora a ser criado, portanto, se não é o mais recente, é o segundo mais recente, que é o Banco do Tempo de Campolide. E, portanto, a nossa convidada e o nosso convidado de hoje são a Cristina Sousa. Já esteve um bocadinho connosco num programa, mas só a voz, porque ela estava fora, a propósito de um projeto do Mediterrâneo, que também vamos falar hoje, o projeto Medtown, um projeto muito interessante e que também está ligado a esta história do Banco do Tempo, mas já lá vamos. Já vamos saber quem é a Cristina, mas o outro convidado, já agora também introduzir, o António Chaves, um morador histórico do bairro da Liberdade de Serafina. Eu digo assim porque há sempre a dúvida se é a Liberdade de Serafina, embora eu acho que ele é Serafina, mas aponto para o bairro da Liberdade. E, portanto, também um histórico dos processos e dos projetos e das dinâmicas daquela zona, da freguesia de Campolide. E, portanto, também ligado a uma outra experiência que iremos falar um pouquinho hoje, mas depois mais tarde noutro programa, que é o Grupo Comunitário da Liberdade de Serafina. Mas hoje aqui falar do Banco do Tempo, o António, que é morador, por acaso neste momento não é, mas será sempre morador da Serafina e daquelas obras. Mas já lá vamos falar destes dois nossos convidados. Cristina, quem és tu primeiro? Meu nome é Cristina Sousa, trabalho na Junta de Freguesia de Campolide através do projeto Medtown, que é este projeto internacional financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça da União Europeia, o NI-CBC-MED. E a Junta de Freguesia teve aqui este bom atrevimento de fazer parte de um consórcio de vários países do Mediterrâneo e está a par trabalha no projeto com Espanha, Grécia, Jordânia, Palestina, Tunísia. Portanto, é um consórcio diverso e é um grande desafio porque estamos aqui num projeto de grande escala
no fundo, a trabalhar questões de microescala, não é? Dentro do bairro. Mas é muito interessante e trabalha nas áreas da economia solidária, que são muito desafiantes, e também com uma perninha aqui mais nos movimentos regenerativos e de sustentabilidade locais. E para além disto, são muitas outras coisas, mas esta é a que me traz aqui hoje. Sim. Mas já agora, Cristina, também penso que é interessante para quem nos está a ver e a ouvir, ou que nos vai ver e ouvir, muitas vezes este programa a esta hora não tem seguidores diretos, tem depois, mais tarde, é indiferido. Tu és engenheiro do ambiente? Sou engenheira florestal. Florestal, é isso. Trabalhaste no Alentejo, quanto eu sei, portanto Sim. tens um percurso muito interessante relativamente à ligação ao terreno, ligação à proteção da natureza no concreto, em experiências e em atividades muito concretas, não é? Até chegares a Campolide. Mas fizeste esse percurso e vieste parar a Campolide, enfim, não temos que saber porquê, mas de facto tens esse acumulado de experiências no meio rural, nas zonas rurais, sobretudo Castro Verde, creio eu, não é? Sim, estive em Castro durante um período também no âmbito de um projeto internacional, mas também estive na Serra de São Mamede, num outro projeto internacional. Portanto, a ideia sempre estive ligada a estes projetos de conservação da natureza ou de desenvolvimento rural ou local, na relação com as pessoas que o fazem, que o mantêm, que é aquilo que mais me interessa, que acho que pode ser a fórmula mais produtiva e eficiente, não é? A ligação. É engraçado, não sabia dessa tua ligação ao São Mamede. Isso me liga-me a ti de duas maneiras, curioso. Porque eu ainda hoje sou sócio, estive a acompanhar a origem da ESDIM, tu deves conhecer com certeza, porque tem uma extensão em Castro Verde, embora a sede seja em Messejana, em Aljustrel. E por outro lado, também fui sócio, agora creio que já não existe, da ADTNA, Associação de Desenvolvimento e Turismo Norte Alentejo, portanto, sediada em Castelo Vide. Ou seja, ao lado da Serra de São Mamede também, não é? Portanto, Sim, eu trabalhei no projeto LIFE, que era um projeto intermunicipal ali. E, portanto, ia desde Porto Alegre ao Crato, a Nisa. Ok, abarcava essa zona toda. Marvão, Castelo de Vide, sim. Tinha a ver com as áreas da Rede Natura 2000, um sítio em particular, de Nisa e Laje da Prata, e ali trabalhávamos com os agricultores e com os produtores florestais dali. Em Castro Verde era mais ou menos o mesmo modelo, porque Castro também tem uma zona de proteção especial para aves e hoje em dia é uma área protegida da património da Unesco. Mas trabalhei também sempre com os agricultores e com esta lógica de como é que em conjunto faz sentido olharmos a riqueza que temos em mãos e como é que ela pode servir as pessoas e a regeneração de todos nós, não é? Muito bem. Pronto, é engraçado porque foi agora aqui que descobri que mais uma coisa me liga a ti, dessa parte do território. Agora vamos ao António, que é o António. Pois, eu também estou ligado, porque eu sou mesmo de Castelo de Vide. Foi lá que eu nasci, essas são as minhas raízes familiares. Estamos aqui a descobrir coisas. E, portanto, tenho o orgulho de ter nascido naquela zona e toda a minha infância, ou pelo menos todos os passos que eu tinha em intervalos letivos, eram passados em Castelo de Vide, no castelo de Castelo de Vide. E, portanto, via das alturas e fugia até São Mamede, até a Senhora da Penha, que é exatamente em frente. Sim. E, portanto, tive também o prazer de crescer com as duas dimensões, uma dimensão um bocadinho mais do interior, sendo do interior não necessariamente subdesenvolvido, bem pelo contrário, não é? Uma terra muito aberta depois ao turismo e a novas cores e a novas pessoas e muito dinâmica para essa que se chamava o Alentejo do interior, mas de interior, enfim, não é só por ser a minha terra e a de Salgueiro Maia também, já agora. Sim, senhor. Tive o enorme prazer e privilégio de estar com ele em Castelo de Vide, ainda, assim, na altura em que ainda não estava muito doente. Foi de facto assim, um privilégio muito especial conhecê-lo e falar com ele. A primeira vez que o vi foi no jardim, ao pé do hotel, onde está... Sol e Serra. Exatamente, Sol e Serra. Exatamente. No Jardim Central. Pronto, e além de ter crescido com os prazeres que o Alentejo nos proporciona, não é? Os prazeres das pessoas e do calor humano e daquilo que é aquele sol que nesta altura ainda é mais quente, mais fervoroso do que o sol de Lisboa. E todo o meu tempo letivo depois era passado em Lisboa, na freguesia de Campolide. E portanto sinto-me de facto... Aí na freguesia de Campolide. Já aí eu saí diretamente
de Castelo de Vide, às costas dos meus pais, quando eu era bebê, com 9 meses de idade, e exatamente por uma família daqui, porque a minha avó materna era de Campoide, e portanto faziam depois agricultura no interior. O meu avô produzia lá e vinham cá fazer as vendas e por aí fora. Mas desde esse tempo, portanto não sou oriundo do bairro de Serafina, nem Liberdade, nem de Campoide, mas desde bebê sinto-me como tal. E portanto já são 40 anos que me ligam àquelas, 40 e poucos anos que me ligam àquelas ruas, das mais diversas formas, desde o movimento dos escoteiros a depois todos os outros movimentos cívicos que tento ingressar ao longo da vida, o grupo comunitário que falámos há pouco, e agora esta recente descoberta do que é o banco do tempo e a importância do tempo e como é que o tempo pode ser gerido, e o momento de pararmos um bocadinho a perceber que às vezes não damos importâncias a coisas não materiais, o tempo, ou o ar, ou enfim, sendo que o ar é material, mas às vezes não paramos para pensar nisso. O tempo foi, de facto, uma recente descoberta, esta perspectiva que podemos dar ao tempo e a importância que o tempo tem na nossa vida. Quando pensamos que ele é todo nosso, começamos a perceber que de um momento para o outro ficamos sem tempo para quase nada, portanto, é de o aproveitar. Pronto, por isso... Muito bem. Mantens ligação a Castelo de Vide? Mantenho ligação a Castelo de Vide. Engraçado. Eu continuo muito ligado a Castelo de Vide, efetivamente, por várias coisas, não é? Uma delas é a tradição judaica que existe em Castelo de Vide. Ainda hoje, na véspera da Páscoa, a ver sobre os cordeiros, não é? Que é uma tradição judaica. E a comida, os molhinhos, o papel, tudo isso. Há duas ligações, não é? Uma ligação emocional, essa ligação não sai, não é? E depois há outras, exatamente a forma como vamos gerir o tempo. Às vezes gerimos o tempo e não percebemos que o tempo passa por nós depressa demais e que não voltamos tantas vezes quando chegamos ao sítio onde somos felizes ou vamos ser felizes, e portanto o repensar, hoje meti esta cassete, não é? O repensar o tempo é muito por aí, e Castelo de Vide é um exemplo desses. Sim. Era importante visitar mais. Eu conheci o relojoeiro de Castelo de Vide, era judeu e assumia essa fidelidade à religião, mas às escondidas ainda nessa altura, quando eu andava mais por lá, já deve ter morrido, já tinha uma certa idade, mas era clandestinamente, não é? Porque ele continuava com medo, já não fazia sentido que tivesse medo, mas na verdade tinha ficado esse medo de se afirmar como tal. Mas mesmo... Praça, no largo da entrada da Câmara. Da Câmara, sim. Que é ao lado da igreja. Ao lado do Chalana, sabes? Sim, exato, perfeitamente. Ao pé do Menir, não, do Menisco também não, do Pelourinho, enfim, do Pelourinho, onde se juntavam os católicos e as feiras. Exato. Mas é muito interessante. Eu já há alguns anos não vou lendo e não leio, nomeadamente sobre a vida religiosa de Castelo de Vide, mas lembro-me, na minha adolescência, ainda contei 30 e poucas capelas, como, por exemplo, muitas outras fontes de água, o que não deixa de ser interessante estarmos no Alentejo e termos tanta água natural e com tanta abundância, graças à Serra de São Mamede. Mas voltando à igreja e às manifestações de fé, mesmo assim a quantidade de judeus e a quantidade de católicos praticantes, não é, coabitavam num equilíbrio muito correto. Havia... E essa coabitação passou para a gastronomia, não é? Porque ainda está sem dúvida. Ainda está projeto que é. Tu andavas muito por lá também, Castelo de Vide, imagino. Sim, eu tenho uma ligação forte ao Alentejo, porque os meus pais são ambos alentejanos, portanto a terra do Vimieiro ali no concelho de Arraiolos é a nossa casa, afetiva, não é? Mas, portanto, a ligação ao Alentejo sempre tive. Mas, de facto, sim, trabalhei lá durante estes anos, quer em São Mamede, quer em Castro. Depois os caminhos também foram outros, por outras geografias de Portugal, até que depois aterrei aqui em Campolide. É engraçado, estamos a falar de dois alentejanos, uma do norte, do norte e outra do Alentejo, aquilo que chamamos de Alentejo Central, não é? Que envolve Arraiolos, Évora, Estremoz, aquela zona ali, e que encontraram-se aqui em Campolide, num projeto comum, que é o Banco do Tempo. Sim, e se calhar não é por acaso, não é? Procuramos outros ritmos. É muito por aí. E tem sido interessante só agora é que fomos descobrindo isso, não é? E, portanto, algumas coisas temos de raiz e de base que nos mantêm ligados aqui, seguramente, como diz a Cristina, não há de ser por acaso, porque muitas das vezes complementamos pontos de vista e ideias, e
E, portanto, é bom trazer um conjunto de raízes culturais. Eu infelizmente, sou alentejano, sou ribadejano, mas tenho uma ligação muito, muito forte ao Alentejo, porque durante os anos 80 andei por lá, acabava as aulas, ia para o Alentejo, ia para Messejana, ia para Vieira do Alentejo, ia para Castelo de Via, fazia muitas vezes esse caminho de Castelo, que não havia aquelas estradas rápidas que há hoje, não é? Porque demorava-se 3, 4 horas para chegar a Castelo. 4 e... E então, mas fiquei com uma ligação fortíssima, não é? Efetivamente tenho uma ligação muito forte ao Alentejo. Bom, bem com o tempo. Cristina, para percebermos, do ponto de vista do enquadramento, e embora já tenhamos feito um programa aqui sobre esse tema com a Cátia, que tu estiveste à distância, mas pouquinho, ainda por cima só a voz, e é muito mais de estar assim contigo ao vivo. Explica-nos, embora já vamos ver, o Banco do Tempo não é só devido ao projeto do Mediterrâneo, mas está encaixado lá, e portanto, para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir perceberem o que é o projeto Medtown, quando é que nasceu, que objetivos tem, fala-nos um bocadinho deste projeto. Então, ele na realidade nasceu, como todos estes projetos, até para partilhar um bocadinho esta cruz que os projetos têm, deve ter nascido em 2018, na cabeça de algumas pessoas que se juntaram e que, nomeadamente, estão relacionadas com a Assembleia Cooperación para la Paz, que é uma associação espanhola que tem... Andaluza, não é? Andaluza, está sediada em Sevilha, mas tem, de facto, sedes por todo o mundo, em diversos países, e que trabalha muito na cooperação internacional e no desenvolvimento local. E havia uma ligação com alguém de Campolide, que eu tenho quase a certeza que era com o presidente na altura, o André Couto, mas penso que poderia haver aqui outras raízes também. E em trocas de conversas eles elaboraram esta candidatura. Portanto, aquilo que nós estamos a viver hoje, a primeira semente foi talvez em 2017, início de 2018. Penso que talvez de 2017. No final de 2019, em setembro de 2019, inicia-se o projeto. Portanto, já com este consórcio alargado de associações dos 6 países que eu mencionei há pouco, partindo desta premissa de que o futuro do Mediterrâneo vai nos impactar a todos, sofre aqui consequências das alterações climáticas, que vão ser duríssimas aqui nesta zona do Mediterrâneo para todos nós, para quem cá vive. Para quem cá vive e está cá sem exceção, desde animais, plantas, pessoas, elementos, e que, portanto, isto configurava aqui um leque de desafios que poderíamos tentar abordar em conjunto, nesta lógica de uma vizinhança macro, não é? Uma vizinhança do Mediterrâneo. Para fazer algum sentido, o projeto está desenhado com a ideia de desenvolver algumas experiências, não é? Que nós chamamos as ações demonstrativas, mas no fundo são experiências no território com os recursos que aqui existem, em cada um dos países, com a lógica depois de transferência de conhecimento e de partilha de informação entre os vários países e tentar fazer então recomendações ao nível biogeográfico, não é, do Mediterrâneo. Para isso, nós aqui em Portugal, falando no nosso caso, a ideia é utilizar as ferramentas da economia social e solidária, ver como é que elas podem articular com o serviço público e com as comunidades, naquilo que no projeto se chama um sistema de coprodução comunitária, para entender como é que estas ferramentas podem, como é que esta coprodução pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, tentar promover a inclusão social e tentar, de alguma forma, nem que seja de uma forma pequena, mas ao mesmo tempo estabelecendo um caminho para a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade, portanto, tem estes valores por trás. Este é um projeto que acabará em setembro de 2023, portanto são projetos de um âmbito muito curto, ainda assim alargado, que são 3 anos, mas muito curto para conseguir fazer algum tipo de mobilização muito sedimentada. Portanto, a ideia é
conseguirmos pelo menos estabelecer as sementes e mobilizar os interessados para definir um caminho que esta ajuda financeira que é tão representativa, embora seja pequena, mas para os 3 anos é pequena, mas na realidade a ideia é implementar as bases para que depois o resto tenha um caminho mais facilitado. Aqui em Portugal e nomeadamente em Campolide, que somos o representante dentro do projeto, a ideia foi pensar o espaço público comum, não é? Como é que nós poderíamos, juntamente, no meu caso, que representa a Junta de Freguesia, como é que a Junta de Freguesia poderia criar alguma porosidade e sistemas de colaboração com a comunidade para que o espaço público pudesse ser mais interessante e pudesse ser mais eficiente e mais eficaz. E então, neste sentido, impulsionámos o projeto que já estava também embrionariamente estabelecido, que era a Agrofloresta da Bela Flor, e desde 2019 que é este projeto que o impulsiona e que tenta criar as bases para poder para que ele seja autossuficiente daqui para a frente. Essa agrofloresta o que faz é que as pessoas gerem, os vizinhos da Bela Flor, com os voluntários que vêm de toda Lisboa, que são interessados em permacultura, em produção agrícola, em áreas verdes, juntamente com os parceiros locais, que já são muitos, várias ONGs de Campolide, escolas, cooperativa de habitação, portanto, alguns até fora de Campolide, numa rede já alargada também de um movimento de hortas urbanas em Lisboa. Portanto, estamos a fazer parte de uma rede mais alargada do que só o projeto, que decidem, e quem participa ali decide o que é que quer fazer daquele espaço, sobre a premissa de que vamos gerir este espaço de uma forma regenerativa. Estamos a usar a metodologia da agricultura sintrópica para o fazer e, portanto, a ideia é criar uma floresta de alimentos, assim, de uma forma simplificada. Uma floresta de alimentos, tal como nós estávamos a falar aqui nas nossas relações de projeto no Alentejo, compreende as pessoas e, portanto, não interessa só manter a floresta e ir lá tirar alimentos, interessa também que seja um ponto de encontro, um ponto de partilha, um ponto de sensibilização ambiental, de educação, portanto, não se limita aos alimentos para o estômago, mas os alimentos para todo o resto que nos compõe. Esta é uma parte. A outra surgiu então de duas coincidências. A ADM Estrela, que é uma associação que existe no território, tem vários projetos em curso sempre numa articulação muito estreita com a Junta de Freguesia e também as outras associações do território. E uma dos projetos que tinha contemplava a criação de um banco de tempo escolar. E nós aqui no Medtown tínhamos como intenção implementar uma ferramenta da economia social e solidária que potenciasse as trocas entre as pessoas, a coesão, a vizinhança e que, acima de tudo, criasse uma rede mais consequente de interajuda e de cooperação na comunidade. E então, depois de uma formação que o Medtown promoveu, um workshop que o António também fez parte, sobre coprodução comunitária, que o Rogério também fez parte e lecionou também um dos módulos, acabou por se criar, nós aí demos formação, portanto foi um workshop de trabalho com 24 pessoas da freguesia, algumas fora, mas que estão relacionadas de algum modo com o que ali acontece, e daí surgiu um grupo mais reduzido de pessoas que tiveram interesse nesta ideia do banco de tempo e, portanto, é só por si já um sinal de cooperação e de vontade de fazer. Essas pessoas juntaram-se em conjunto, a Junta de Freguesia através do projeto, mas também revelando uma abertura sistémica da própria instituição, abraçou o projeto e hoje em dia já formalizamos esta parceria, que na realidade compreende o GRAL, que aqui esteve, não é? Porque é aquele que nos dá suporte enquanto casa-mãe das várias agências do Banco de Tempo, a Junta de Freguesia, a ADM Estrela, a Associação de Moradores do Alto da Serafina, a Associação de Tempos Humanos que o António representa, também pode falar um pouco mais sobre ela, e a cooperativa Chamar o Futuro, que também tem vários projetos em Lisboa, e nomeadamente em Campolide, e depois, mais interessante ainda, compreende também duas vizinhas em nome próprio, que não representam nenhuma associação, mas representam a vontade de fazer e mostram que, de facto,
querendo envolvimento, mesmo que enquanto vizinha e pessoa individual, se consegue fazer parte deste consórcio. Portanto, foi uma fase muito importante do projeto termos chegado aí e assinar um protocolo com estes parceiros, em que todos concordamos que o banco de tempo é uma ferramenta muito útil para aquilo que nós achamos que pode ser interessante promover para aqueles que estão mais vulneráveis, no fundo. Mas, na realidade, é para todo o Campo Lido. Portanto, este é assim falei muito, mas um enquadramento. Este é o enquadramento do projeto e como é que ele quer servir aquilo que poderá ser interessante para as pessoas. Portanto, o projeto que tem de interesse, e aqui já é um olhar meu, mas o que eu acho que o projeto traz de interessante é que traz um enquadramento genérico e que quer servir aquilo que a comunidade, juntamente com a Junta de Freguesia, com este poder público, a administração local, querem fazer para o seu território. Neste caso foi dar força à agrofloresta e dar força ao banco de tempo, que potenciam muitas outras coisas que acontecem em torno em Campo Lido. Muito bem, Cristina, temos aí um bom enquadramento, muito bem apresentado, obrigado. Agora ia pedir ao António que completasse de alguma forma esta parceria com a Associação de Tempos Humanos. O que é a Associação de Tempos Humanos, primeiro? É uma associação recente, tem cerca de um ano e meio. É uma associação dedicada a 2 eixos específicos, um de promoção para a saúde, com maior foco na saúde mental, que é a minha área de formação, mas para a saúde em geral, e o outro para potencializar o desenvolvimento humano na sua dimensão mais integral e mais ampla, numa base de acreditar que todos nós, com mais ou menos dificuldade que temos na vida, somos sempre agentes da nossa própria mudança, não é? Muitas das vezes é preciso um apoio da psicologia, um apoio da área da saúde, um apoio da interação social. E a Tempos Humanos nasce de um conjunto de amigos que quer exatamente promover a área da saúde mental e de projetos de desenvolvimento comunitário. E, portanto, eu já estava no território, aliás, estou no território, e trago esta visão da saúde mental e, portanto, entra aqui em consórcio exatamente para poder também dar aqui um apoio nesta área de que é a associação, mas já apanho numa fase posterior àquilo que são as primeiras sementinhas. Eu já vou na fase da germinação, depois já foi aqui dos primeiros alimentos, e entro nesta fase em que estas duas entidades estão, de facto, a convidar e a alargar o que é que pode ser o Banco do Tempo. E, portanto, fazia-te todo o sentido, nas duas dimensões que me tocavam, fazia-me todo o sentido que o Banco do Tempo pudesse contar com a nossa presença. Uma na dimensão comunitária, por achar que ela é fundamental a uma dinâmica da nossa comunidade que deve ser implementada e alimentada, já podemos falar sobre isso, e outra exatamente como uma ferramenta para ajudar a desenvolver o potencial humano e a saúde mental de cada um. E, portanto, fazia sentido dar apoio quer da associação, quer enquanto elemento comunitário a esta iniciativa. Muito bem, nós não dissemos há bocadinho, mas ficou-se a saber agora que o António vem da área da psicologia, é a sua formação. Sim, portanto, clínica, sim. Muito bem, temos que ir aqui gerindo o nosso tempo, portanto eu acho que podemos agora pôr uma música para, depois desta apresentação das pessoas e do projeto, virarmos a página e depois começarmos a falar mais especificamente do projeto. Cristina, qual das duas músicas, eu vou começar por ti, qual das duas músicas que escolheste? Fizeste uma boa explicação. Qual das duas músicas é que queres começar? Eu acho que aqui, como estamos na dimensão ainda do Mediterrâneo, eu sugeria o Avishai Cohen. Avishai Cohen. Porquê? Explica lá. Porque é Eu tenho o privilégio de ter lido a tua explicação, mas as pessoas não, e portanto... Para já gosto muito e é uma música que ouço com muita regularidade. Depois, é um músico, no fundo, do Mediterrâneo, é israelita, mas viveu em Espanha, na Grécia, nas ilhas, com bastantes influências do Mediterrâneo, e eu acho que nos traz essa ideia de um mar que nos une, não é? Muito bem. Então vou pedir ali ao Vítor para pôr Avishai Cohen, Madrid.
Cá estamos de volta, depois desta música que eu não conhecia, que fiquei a gostar muito. Obrigado, Cristina. E vamos então voltar ao nosso tema, Banco do Tempo de Campolide. Enquadrado, um projeto mediterrâneo que envolve a Palestina, a Jordânia e a Tunísia, além de Portugal e Espanha, é isso, não é? E a Grécia também. E a Grécia, tens razão. Pois, aliás, tinha que ser pelo menos metade europeia para ser um projeto europeu. Pronto. Sim. Da União Europeia. E para termos o mesmo número de países no norte e no sul do Mediterrâneo. Exato. Pronto. E eu, de facto, além de mais, tenho neste momento o privilégio de também estar agora envolvido nesse projeto e, portanto, também Sim. estou aqui. Muito bem. O Banco do Tempo, portanto, que envolve uma parceria destas associações, mas pelas suas características tem que ser, obviamente, aberto à população, aberto à comunidade, não é? Que passos é que já foram dados, Cristina, para a construção do Banco do Tempo? Em que fase é que ele está neste momento? Sim. Então, eu acho que tem sido um caminho muito interessante e até bonito de se ver. Estas associações que eu estou a dizer, no fundo, refletem aqui um conjunto de 8 pessoas, ou 7 pessoas, que se reúnem, onde eu e o António fazemos parte deste grupo, que se reúnem com frequência, pelo menos uma vez por mês tem acontecido, ou 2 vezes por mês, para refletir um pouco o que é que nós, este grupo inicial, tem como claro quais são os valores que nos pautam, o que é que nós queremos deste banco de tempo, o que é que ele quer, que diferença se quer marcar com esta oportunidade. No fundo, esta nova forma de valorizar, não é? Tudo, coisas, pessoas, serviços. E temos já feito um caminho interessante, que foi definir os valores que nos regem, o que é que nós queremos, onde é que nós queremos estar e como é que queremos estar para quem. Ou seja, queremos ser um grupo, um banco de tempo não para a população vulnerável, mas um banco de tempo aberto a toda a gente. Tem este âmbito territorial de Campolide, mas não significa que seja exclusivo a Campolide. Mas tem como intuito promover esta relação de proximidade entre vizinhos e, acima de tudo, promover esta cooperação. Tem muito como intuito desvendar talentos e habilidades que não são valorizadas de outra forma numa economia de mercado e, portanto, dar oportunidade às pessoas de poderem reconhecer o seu valor de outra forma. E tem também um grande desafio, que tem sido também um mote das nossas discussões internas, que é, coloca aqui uma tónica muito interessante, que é toda a gente tem que também, todos os membros que fazem parte do Banco de Tempo, definem os serviços que querem, que estão disponíveis para oferecer no Banco de Tempo, mas também definem os serviços que querem procurar. E isto coloca as pessoas numa nova posição perante a comunidade, que eu acho muito interessante, porque é muito diferente do banco de voluntariado nesse sentido, porque nós temos nós próprios também que nos entender e perceber o que é que eu necessito da minha comunidade, não é? E o que é que eu acho que as pessoas me podem ajudar. E na realidade isto tira-nos aqui de uma coisa... tira-nos de um local só de pessoas privilegiadas que têm tempo e condições para dar, mas coloca-nos a par de todos os outros numa relação de interdependência que eu acho que é muito interessante, não só na questão do desenvolvimento comunitário, mas que eu, que venho de uma área também muito relacionada com o ambiente e com a forma como nos relacionamos com os recursos naturais, que eu acho que traz a ponte certa, que é essa, do meu olhar, a falha, não é? Nós acharmos que estamos sempre a ver de uma perspectiva que o resto do planeta, plantas, animais, elementos, não estão a ver. E, portanto, isto aproxima-nos numa relação de interdependência, colocando-nos a nós também como pessoas que precisam dos outros, que eu acho que é bastante interessante. Portanto, estas discussões são feitas, assim, normalmente sessões de 1h30, 2 horas. Temos registado tudo num documento que é uma espécie de carta deste nosso banco de tempo. Estamos agora numa fase de redefinir o regulamento, porque embora nós nos inspiremos muito e temos o apoio, aliás, espetacular da Eliana e do Graal, que nos tem orientado aqui,
mas na realidade estamos a tentar trazer uma perspectiva e uma lente própria neste Banco de Campolide que possa acrescentar ou ver de forma diferente o regulamento do GRAL. E então estamos a usá-lo como base, mas a criar um bocado uma história própria e um regulamento próprio, num convite muito particular aqui deste Banco de Tempo às pessoas de Campolide. Estamos nessa construção. Depois temos aqui uma outra parte que vem da ajuda do Medtown, mas que no fundo é um caminho paralelo e que vamos ver como é que ele vai encadeando. Mas, como sabemos, nós queremos chegar a pessoas de todas as gerações, gostaríamos de chegar a pessoas de todas as classes sociais e promover sermos promotores dessa porosidade. E, portanto, temos locais já definidos, que ainda não estão a funcionar a 100%, mas estamos a contar que em setembro já estejam, ou pelo menos no final de agosto, que são 2 pontos de encontro, onde nós iremos dinamizar, este grupo fundador irá dinamizar encontros, celebrações, momentos de discussão sobre o Banco de Tempo, ou então sobre os temas que os membros trouxerem, mas na realidade nós entendemos-nos muito como a primeira bomba de sementes, não é? Mas o que nós queremos é que outras pessoas venham connosco e planear um sítio e um espaço confortável, bem enquadrado, que seja definido, mas que seja confortável e suficientemente aberto para que os membros possam criar sobre este solo, não é? Estamos a tentar criar um solo suficientemente fértil para que depois que se consiga fazer algo crescer. E então estes pontos e este contacto pessoal e presencial é muito importante em qualquer banco de tempo e nós queremos manter muito isto aqui. Mas também queríamos aliciar aqueles que também poderiam chegar a nós de outras formas. E então, um dos parceiros do projeto Medtown, que é a empresa Tier 1, espanhola, mas com uma capacidade, com experiência no desenvolvimento informático destas plataformas de apoio a moedas alternativas e bancos de tempo e tal, está-nos a ajudar a criar uma plataforma também à medida daquilo que é a nossa perspectiva sobre este banco de tempo, para que também haja a hipótese das pessoas descarregarem uma aplicação, aquelas que acham isso mais interessante, e poderem juntar-se ao banco de tempo através dessa aplicação e até utilizá-la para trocar as horas entre si. Portanto, o nosso objetivo não é acima de tudo abrir a oferta, não é? Para além dos encontros presenciais, promover também estar na web, não é? Online e disponível para quem também usa essas ferramentas e, portanto, alargar a forma de interação entre os membros. Mas tem sido, assim, um caminho importante. Um dos pontos muito importantes foi este da formalização, em que a Junta de Freguesia assinou este protocolo com um grupo de moradores e de associações, dizendo vamos juntos promover este banco de tempo. Para mim, em particular, foi um momento muito importante, porque era um dos objetivos do projeto conseguir essa cooperação entre a administração local e os moradores e a comunidade, as associações e a economia solidária. E até pessoas individuais, não é? E até pessoas individuais. Portanto, esse foi um marco e houve uma sessão de inauguração, onde tivemos todos nós. Mas agora, a partir de setembro, o que nós queremos é conseguir acionar diferentes bolhas na comunidade, com os conhecimentos, acima de tudo, que eles têm. Eu não tenho, eu vou articulando, mas eles têm muito conhecimento do território e das pessoas e o que é que elas precisam, onde é que elas estão, e, portanto, acionar conversas e eventos de convite a que as pessoas descubram o que é o Banco de Tempo e se têm interesse em fazer parte e escolher a forma de fazerem parte, porque também temos isso em aberto, não é? Nós só somos a primeira bombinha de sementes. Claro. António, gostava que completasse esta apresentação da Cristina, que foi muito alargada e muito circunstanciada, diria, porque tu tens aqui algumas leituras que eu penso que são interessantes. Primeiro, porque és um morador histórico, não é? Como tu disseste há bocadinho, não é? Com uma presença já bastante longa no território, embora sejas um jovem. Muito obrigado. Depois, porque és um dirigente associativo ligado aos escuteiros e não só, também é esta associação que acabaste por apresentar, para também tens esta leitura não só de morador, e porque, eu já te conheço há algum tempo, és um cidadão responsável, comprometido e empenhado, muito empenhado na vida em sociedade.
Portanto, convocando estas 3 coisas, morador, cidadão empenhado e dirigente associativo, nomeadamente dos coteiros, qual é o interesse que tu vês do Banco do Tempo para a comunidade? Vou começar por mim, pela minha dimensão. Okay. Pela dimensão que hoje me fizeram recordar, em favor em São Mamede, em Castelo de Vide. Eu gostei muito dessa parte, confesso, porque estou muito ligado a essa vossa história, às duas. Em miúdo, quando nós somos pequenos, vemos a realidade sem grandes filtros. E depois, com o tempo, vamos destrovando aqui as memórias sem saber se aquilo que temos faz parte do nosso imaginário ou se faz parte mesmo da realidade que vivemos. Enfim, já passaram algumas décadas. Mas lembro-me de, em miúdo, haver um conjunto de trocas que os moradores, o meu avô, os meus avós e todas as pessoas de Castelo de Vide, e não só, mas estou a falar de Castelo de Vide, em Lisboa também havia, na Serafina, portanto, Serafina Liberdade, portanto vamos chamar bairro da Serafina, mas estamos sempre a falar destes bairros todos, incluindo a chamada Vila Ferro, que era um outro bairro, a Liberdade, Serafina, Vila Ferro, Vila Amendoeiro e por aí fora, já lá vamos. Mas sempre me ficou na memória as trocas que havia entre as pessoas. Era relativamente fácil o meu avô dar umas palhas, na verdade era um feno resultante dos favos de grão, e depois de vez em quando alguém lá ia levar um coelho, e ele depois, em favor, ia, nomeadamente na altura da Páscoa, matar os cabritos, e depois alguém ia lá devolver as peles, e portanto havia aqui trocas que não passavam claramente pelos dinheiros. Estas trocas eram associadas a um respeito, eram mais do que umas trocas materiais, eram também elas umas trocas, agora eu chamar-lhe trocas afetivas, de uma relação de vizinhança. E portanto esta semente ficou aqui, o mundo vai passando por mim e as décadas também, mas na minha dimensão pessoal acho interessante e acho importante que na sociedade atual nós possamos fazer trocas de outra forma que não através da troca do dinheiro, da moeda de dinheiro euro. Nós trocamos o nosso tempo, dando ao nosso patrão em troca de dinheiro. Portanto, nós vendemos um tempo da nossa vida e em troca recebemos dinheiro para isso e chamamos isso ordenado ou honorários. E, portanto, esta ideia de podermos trocar o nosso tempo pelo tempo do outro, eu via isso também na Serafina. Quando se brincava na rua, quando uma vizinha dava, olha, dai um olhinho para o meu filho enquanto eu vou à mercearia, e portanto esta vizinha olhava por nós na rua, enfim, é um exemplo, enquanto, olha, agora dá-me tu aqui uma ajuda, e havia este bairrismo, só porque as grandes alterações da arquitetura do bairro, enfim, pela construção do eixo norte-sul e outras políticas habitacionais, fizeram com que um conjunto de casas do bairro fosse demolido, um conjunto de interesses, prefiro nem sequer pensar nisso, a não ser no resultado. O resultado foi que grande parte da cultura e da dinâmica que havia no bairro, dos filhos, dos primos, desta cooperação, deste espírito que se dizia bairrista na altura, foi embora. E, portanto, enquanto morador, acho interessante poder haver mais uma forma, entre outras, como um grupo comunitário, como outras com participação nos projetos PIC, ou nos projetos de inovação comunitária, ou nos projetos que existem na paróquia, na educação popular, ou em toda a Campoide, e, portanto, o meu foco aqui centra-se muito na Serafina Liberdade, mas é uma realidade em toda a freguesia de Campoide, a importância de que estes projetos alimentem estas relações pessoais. A Cristina diz relações de vizinhança, ok, mas esta relação de nos apoiarmos uns aos outros, mesmo que o dinheiro não esteja aqui envolvido. E, portanto, esse é o maior interesse. E depois há outra questão, ao nível das pessoas, olhando aqui à importância que isto pode ter na nossa saúde mental e na nossa saúde social, é que eu posso me ver livre de uma tarefa de que eu não gosto. E, portanto, quando eu estou a trocar tempo com alguém, eu estou também a procurar fazer apenas aquilo que me dá prazer. Portanto, se eu tenho uma tarefa que me é penosa e que me inquieta ou me encanita, eu posso trocar esta tarefa por outra pessoa, por outra tarefa, enfim, com outra pessoa que gosta de realizar esta que eu não gosto,
e oferecer o meu tempo para realizar a outros tarefas de quem eu gosto. Exato. E, portanto, eu posso me ver livre do mal, deste ponto de vista, que é tudo o que eu não gosto de fazer, eu peço ao Banco do Tempo alguém que o venha fazer por mim, e tudo aquilo que me dá prazer em fazer, eu faço ao serviço dos outros, numa troca. E por isso é que eu acho interessante, e não acho nada utópico, acho até fácil, propormos a todas as pessoas, sem pensarmos em género, em idade, em situação económica, habitacional, esta forma de pensar como é que estamos com os outros, como é que trabalhamos para um bem comum, como é que trabalhamos para o bem da nossa própria casa, como é que nos vemos livres de tarefas que não queremos. E estamos a falar aqui de tarefas simples. E, portanto, esta é mais uma forma que me leva a defender o projeto e a gostar do projeto e a achar que ele tem sucesso. Portanto, neste momento, o que nós estamos à espera é que cada um de nós convide as pessoas, cada uma destas bolhas, e por isso a Cristina há pouco falava em 2 núcleos, exatamente, um núcleo na Serafina, outro núcleo no Alto Campolide, e até aqui, à primeira vista, é uma freguesia de contrastes tão distintos, em termos culturais, em termos históricos, em termos de condições de habitabilidade mais horizontal, em casas mais velhas na Serafina, prédios de condomínios fechados e de luxo em Campolide. E eu acho que ele pode coabitar exatamente por isso. É que esta metodologia do Banco do Tempo pode utilizar estas diferenças como benéficas para todos aqueles que são diferentes. E não utilizar as diferenças como o problema que existe entre nós, mas talvez a solução que existe entre nós. É a oportunidade. É isso mesmo. E pronto, acho que tem pernas para andar. A nossa missão é proporcionar, é disponibilizar, é criar as condições para que as pessoas adquiram esta metodologia. Estaremos à disposição para que as pessoas se envolvam. Quanto ao sucesso e à eficácia depende da envolvência de todos, não é? Já não nos cabe. Retenho naquilo que disseste, António, 3 coisas que gostaria depois de desenvolver a seguir, mas vamos novamente fazer aqui passar mais uma música, mas antes disso, mas eu vou dizer o que é. Várias coisas, mas há 3 que me parecem interessantes e até ligam uma coisa que a Cristina disse e a uma outra coisa que falámos aqui há 15 dias com a Eliana Madeira, que é o Banco do Tempo enquanto atividade económica, que promove trocas, onde... E a Cristina, a bem dizer, são 4 coisas, porque eu acrescento aqui uma que a Cristina disse que é muito importante, que é conjuga produção e oferta com necessidade e procura. Ou seja, ninguém é só produtor, ninguém é só consumidor, todos têm que ser prosumidores. É um novo conceito. E isso é muito interessante, porque isso na economia do mercado não se encontra. Normalmente há o produtor, que tem uma curva, que é a curva da oferta, e há o consumidor que tem outra curva, que é a curva da procura. E, portanto, encontram-se como oponentes, de alguma forma. Não é? E depois tem um ponto de equilíbrio, supostamente, dizem os economistas, não é? Neste caso, há prosumidores, não há produtores e consumidores separados, porque é preciso. Mas já lá vamos buscar neste ponto. Isto era um primeiro ponto. Um segundo ponto foi uma coisa que tu disseste, que é muito interessante, porque o Banco do Tempo atualiza um princípio fundamental da economia, que a economia do mercado quis aniquilar e garante que acabou, mas não acabou, que é o chamado princípio da reciprocidade, que sem utilizar dinheiro provoca trocas, como tu dizias, o teu avô que dava a palha do grão, não é? E que recebia um coelho e depois ia matar, portanto, inclusive bens materiais com serviços, e trocando isso tudo, não é? Ou, no bairro, a vizinha que tomava conta enquanto eu ia à mercearia, e por aí fora. E o Banco do Tempo é uma atualização para o século XXI desse princípio da reciprocidade, que é um princípio económico, que os economistas não ensinam aos alunos, e que o Banco do Tempo põe em prática. E, portanto, este é um segundo ponto que eu gostava de sublinhar. Mas sublinhaste aí, António, um terceiro ponto que eu achei muito interessante, porque menos explorado, porque este, apesar de tudo, ainda quem fala de Banco do Tempo vai falando. Mas esse que tu falaste é muito interessante e ainda é pouco falado por quem trata deste assunto, que é o problema da saúde mental. Ou seja, de facto... E é verdade o que estás a dizer, não é? Estou a lembrar, por exemplo, eu não gosto nada de passar roupa a ferro. E, portanto, é uma coisa que eu já recorri bastante tempo para fazer.
E em contrapartida gosto muito de tocar viola, gosto muito de dar aulas, gosto de fazer outras coisas. E, portanto, descarregarmos as coisas que são uma chatice e concentrarmos nas coisas que nos dão gozo, não é? E isso é uma terapia. E, portanto, o Banco do Tempo, enquanto economia terapêutica também. Isso é uma pista, outra pista interessante, já lá vamos. A quarta pista é esta que disseste agora na parte final e que a Cristina falou de outra maneira também, que é o facto do Banco do Tempo ser um ponto de encontro de grupos sociais de tipos diferentes, grupos diferentes, contribuindo também para tu dizias, Cristina, é um projeto de igualdade, é um projeto de luta contra a exclusão e o António dizia fazer coabitar essas diferenças como uma oportunidade, que aliás a Cristina também sublinhou. No fundo, contribuir para a coesão social. Estes eram os 4 pontos que eu gostava, a seguir à música que o António vai escolher, de trabalharmos um bocadinho mais, está bem? Claro. Porque penso que são aqueles que interessa refletir mais em profundidade, além de outros, não é? Sim, sim. Mas se estiverem de acordo, esse é o desafio que a seguir à música, vão pensando um bocadinho nisso. Podemos. António, qual é a música que tu escolhes? Maria Betânia ou Rui Veloso? Não, prefiro mesmo Rui Veloso. Rui Veloso. A ideia de... Foram todas músicas à volta do tempo, e daí andar à procura de qualquer coisa que nos desse tempo. E os anos 80, no bairro da Serafina Liberdade, aqueles inícios do rock, onde eu era jovem, onde esta rádio começava, anos 70, 80, e esta mesma rádio tocava no bairro da Serafina Liberdade. Sim, sim. E, portanto, vem exatamente aí o pai do rock português, não é? Com essa música. Exato. E por isso mesmo o Rui Veloso, em homenagem àquilo que eram os bairros na altura, as danças e toda esta cultura que disse há pouco que o bairro perdeu. Sim, sim, e, portanto, fica aqui a homenagem. Todo o tempo do mundo. Vítor, que está hoje a acompanhar-nos, morador também da Serafina, vai-nos passar esta música. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história. Que aconteceu, a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Para ti, tenho todo o tempo do mundo. Houve um tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruía. E tu vinhas e falavas e eu não ouvia. E depois já nem falavas e eu já mal te conhecia. Agora em tudo o que faço, o tempo é tão relativo.
Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo, tens em mim o teu espaço. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Bom, então temos todo o tempo do mundo para o banco do tempo. Não, boa escolha, sim senhor. Para além de mais, é também um músico e uma pessoa que me marcou muito. Também tive o prazer de o conhecer e também faz parte do meu percurso. Enfim, eu era um bocadinho mais velho, mas também. Mas eu remeto isso ao tempo do rock dos anos 50 e 60. Portanto, aquele outro tempo do rock and roll, do Elvis Presley. Bom, pronto, estávamos aqui a enunciar um conjunto de desafios, porque esta história do Banco do Tempo, enfim, quem nos está a ver e ouvir, se por acaso não o ouviu há 15 dias, pode estar um bocado baralhado, mas um Banco do Tempo é um banco que não movimenta dinheiro, movimenta tempo, não é? Tem entradas e saídas de tempo. E tem depositantes que depositam tempo das suas habilidades, dos seus talentos, como dizia a bocadinho a Cristina, e levantam para uso, tempo das suas necessidades. Portanto, oferecem talentos e usam necessidades. E todos têm que oferecer e procurar e levantar. Portanto, ninguém pode estar mais do que um certo tempo também sem também comprar, também levantar, digamos assim, tempo ao banco. E como foi dito há 15 dias, mas para todos ficarem com a ideia bem clara. E ainda com aquela nota muito particular e muito importante que é 1 hora de qualquer pessoa tem exatamente o mesmo valor. Exatamente. Seja qual for a habilidade ou seja qual for a necessidade, toda tem o mesmo valor e, portanto, é um mercado, mas é um mercado não capitalista, é um mercado que não usa dinheiro e onde todos são consumidores, como eu disse há bocadinho, e onde a moeda é o tempo, não é? E, portanto, é igual para todos, não é? Desse ponto de vista, é claramente uma atividade económica, mas assente no princípio da reciprocidade e não no princípio do mercado, como dizia há bocadinho o António, portanto, a tal troca, não é? Esta equipa fundadora e outras pessoas que se venham juntar, que queiram fazer parte, poderão fazer parte em uma ou nas duas dimensões que eu explico. Uma delas é estar na agência, portanto, poder ajudar a dinamizar e a não deixar contas paradas, ou seja, inquietar e disponibilizar apoio a quem se quiser juntar a nós e, portanto, saber se tem créditos ou se tem horas a haver ou horas a dar. Esta é a função de back-office que vai sempre existir. Em todos os bancos do tempo existe essa equipa de back-office, a tal gestora da agência ou gestora de conta, enfim, na prática somos nós ou um conjunto de pessoas que apoia toda a rede, a que a rede não entre num marasmo, a que a rede seja alimentada, em que provoca essa dinamização, ou pelo menos apoia. Mas quem se quiser juntar a nós, não gostar desta situação de back-office, tem depois a outra situação, não é? De ser exatamente o promotor das trocas. E podendo dar 1 hora de qualquer serviço, disse eu há pouco que não gosto, para beneficiar de um serviço que goste. E esta dimensão de nos colocarmos também, muitas das vezes, no papel, creio que nós temos uma cultura onde maioritariamente achamos que podemos dar alguma coisa aos outros. Desde pequenos, a nossa cultura portuguesa é sempre uma cultura de oferecer e de disponibilizar e de ir à caridade e de ir ao apoio.
E aqui o Banco do Tempo provoca-nos na fase da admissão e ao longo de toda a nossa inscrição ao nos perguntar o que é que tu precisas de receber. Bem? E aquilo que tu precisas de receber não tens que o ir comprar. Podes receber de outra pessoa que está aqui, podes recebê-lo por troca, não tens que o receber por dinheiro. Exato. E, portanto, obrigar-nos a nós também a sair desta dimensão de que quando eu quero alguma coisa tenho que juntar dinheiro para ir comprar. Aqui eu, quando quero alguma coisa, tenho que juntar tempo para o ir beneficiar. Tem outra vantagem, é que eu não tenho que receber a quem dou. Eu posso dar a uma qualquer pessoa que esteja receptiva à minha tarefa e receber a mesma carga horária, ou mais ou menos, de uma outra pessoa. E, portanto, não obriga a que este dar e receber seja na mesma relação, nem obriga a que continue a haver relação. A relação é da troca em si. E se isto é verdade entre as pessoas que estão dentro da mesma agência, em que um dá, no caso eu posso dar à Cristina, a Cristina dará ao professor e depois por aí fora, também é verdade entre agências. Ou seja, se o pedido de um morador for assim tão difícil que a nossa agência não tenha, ou de uma tarefa que não tenhamos nenhum voluntário ou nenhum participante disponível para a prestar, podemos pedir a outra agência. Exato. No caso do Lumiar, ou pronto, 50 agências, não sei, 12 agências, creio eu, já não... Não, é mais. 50. Não, são mais. Já me perdi. Já me perdi. Pronto, tudo. São 28. 28. Muito bem. Mas a noção de que não se esgota em Campolide os serviços, nem... portanto, nem o dar nem o receber. Uma outra agência também nos pode pedir a nós. Se eu puder adicionar aqui uma nota que eu acho que é importante, que é o interessante aqui é o contrário de qualquer outro banco. Num banco qualquer, quanto mais acumularmos, melhor, não é? E aqui, como o António dizia, um gestor de conta, não é? E o gestor da nossa agência tem como função fazer dinamizar e promover as trocas entre as pessoas. Portanto, há um limite de crédito e de débito. Ninguém pode ficar sem pedir nada muito tempo e ninguém deve ficar sem doar nada muito tempo, oferecer. E, portanto, essa lógica de que quanto mais nós trocarmos, mais ricos somos, de facto altera um bocadinho o padrão de que vivemos até hoje, não é? E estas pessoas que estão a gerir as agências podem contactar exatamente outras agências, mas também podem provocar os membros e dizer: há um serviço que uma pessoa está a pedir que não está a ser encontrado em nenhuma das outras agências, algum de vocês acha interessante, e de facto as pessoas descobrirem serviços que são muito particulares ou que não são... portanto, todos os serviços têm lugar. Basicamente, se eu tiver um pedido muito específico, ele tem lugar também. Portanto, não há nada de muito fechado, que eu acho muito interessante, porque cada pessoa pode fazer a sua história do seu tempo naquele banco, não é? E, portanto, não tem que se formatar a qualquer coisa muito, muito fechada. A própria gestão de cada um de nós que queira participar do Banco do Tempo, se me permitir fazer aqui algum paralelismo daquilo que me parece ser a mim um banco de voluntariado, ser voluntário por norma solicita-se que tenha uma mesma periodicidade. Em quase todas as ações de voluntariado pede-se que a pessoa se afete a uma tarefa ou uma carga horária e mantenha um certo padrão. E entende-se também que nos dias de hoje as nossas vidas nem sempre conseguem ter um dar ao outro com um padrão e com uma rotina. Aqui no Banco do Tempo é feita a tarefa e à função, portanto é 1 ou 2 horas para aquela tarefa, não tem a obrigatoriedade de ser todas as segundas-feiras às 5 da tarde, nem tem a obrigatoriedade de ser todas as manhãs, é em função do tempo que cada um de nós pode. E porquê é que isto é importante? Várias pessoas com quem eu convivo, enfim, muitas das vezes dizem: eu até ajudava os outros, eu até não me importava de ser voluntário, até me apetecia ter qualquer coisa mais ocupacional para sair de casa, para estar com as pessoas, mas eu não sei onde hei de ir ou a que entidade hei de estabelecer relação, porque tenho que depois manter esta rotina e eu ainda não tenho disponibilidade para isso. E o Banco do Tempo resolve também esta questão de poder apenas eu disponibilizar o tempo que tenho para aquela tarefa. Quando tem, claro. E se for uma vez por semana, 1 hora por semana é muito bem,
E se forem 4 horas por mês é muito bem também, portanto não tem. E também aqui... permite que pessoas com alguma regularidade também o estabeleçam. Exatamente, não é? isso, as rotinas, não é? Também é possível, não é? Se alguém precisar de uma explicação todas as semanas, poder ter essa explicação todas as semanas. Claro. E na realidade eu também achava interessante nós falarmos um pouco sobre esta questão de o que é que são as necessidades das pessoas, não é? E sublinhar aí uma coisa, permite-me, já que vais Sim, ficar sim. nesse ponto, que é um dos pontos que eu queria também. Tu há bocadinho disseste uma coisa muito importante que agora gostava que desenvolvesses nessa linha que estás a dizer aí, que é valoriza os talentos, é verdade, e portanto as habilidades da pessoa, mas também sublinha a importância de todos nós reconhecermos também somos seres com necessidade, Exato. precisamos dos outros, não é? Sim, é exatamente isso que é, de facto, a forma de nós nos sentirmos mais próximos uns dos outros e até sensitivos, não é? Sensíveis uns com os outros, não é? Esta coisa de empatia. Um dos problemas do voluntariado é que a pessoa dá, mas não recebe. E, portanto, está naquela lógica de quase superioridade, não é? Eu dou, tu não. Tu estás aflito, estás coitadinho, precisas de ajuda. E no Banco do Tempo não é isso, porque todos temos necessidades e todos... Bom, mas continua. Não, mas muito em resposta um bocadinho a isso, eu noto muito e contacto com muitas pessoas que fazem voluntariado que dizem que recebem muito, não é? E que eu só não acho é que estejamos a falar da mesma coisa. Ao mesmo nível. Ao mesmo nível. Porque eu acho que sim que se recebe muito, é uma aprendizagem, oportunidades até de relação que não se tinham. O que eu acho que aqui estamos, a premissa aqui é outra. É, desde o início, não há nada que alguém fique a dever a alguém ou que seja só uma ajuda. Isto porquê? E pensando ali até um pouco em Campolide, que deve ser igual a Castro Verde ou a Vieira do Minho, as pessoas têm necessidades práticas. A sua vida seria melhor se algumas coisas estivessem resolvidas. Quer estejamos melhor financeiramente ou pior financeiramente. Na realidade, parte desta premissa de que todos temos direito a estar muito melhor. Mesmo quem está bem, já a um outro nível, ou quem está muito mal. Mas isto, na realidade, põe-nos num nível de aproximação e de diálogo muito mais justo. E esta oportunidade de ver, por exemplo, alguém que me diz: não, mas eu não tenho nada para oferecer porque eu não tenho, então se eu não tenho para comer, quanto mais para oferecer. Então, mas e o que é que sabe fazer? Bem, eu adoro pintar, mas quer dizer, o que é que eu faço com isto? Não é? Ou eu até sei soldar, mas não estou sempre despedido, não sei o quê. Não é? Portanto, estes problemas difíceis, não é? E se chegar alguém e dizer: sim, mas espera, mas isso pode ser um serviço aqui. Claro. Mas quem é que quer? Não é? E eu acho que esta interrogação, como o António dizia, do ponto de vista da autocompreensão do que é que nós somos, não é? Porque ainda para mais as pessoas que estão de facto mal, com dificuldades práticas graves, têm muito mais dificuldade em conseguir entender isso. Portanto, eu acho que é um convite e daí, como dizia o António, o grupo que estará disponível para gerir a agência. No fundo, gerir a agência não é gerir a agência. Gerir a agência é isto. É fazer relação. Claro. Perguntar, ouvir, estabelecer e fazer ali uma conversa de longo prazo que perdure e que possa resultar em situações práticas de a minha vida, olha, em relação a isto, pronto, olha, já alguém me foi à farmácia, já posso ir, não sei o quê. Não é? Já tive acompanhamento para ir a esta consulta, que não ia sozinho. Portanto, há muitas questões muito práticas que podem ser resolvidas, mas eu acho que esta interrogação e esta conversa contínua que pode acontecer entre membros de um banco de tempo é um verdadeiro impacto também de uma conversa de igual, que não é de uma pessoa para um serviço social, de um apoio que é prestado. O que é que o senhor precisa? Venha cá amanhã, que hoje o papel não dá. Portanto, e, obviamente, isto são problemas de estruturas que têm que existir e que têm que garantir transparência, e, obviamente, eu compreendo. Mas tirar essa poeira da frente e dizer qual é a questão, não é? O que é que pode dar? E tornar isto uma conversa mais humana e de justiça e de emoção, acho que pode funcionar melhor. Agora, é um envolvimento de mergulho, não é? Na situação, mas acho que pode ser mais interessante. Mas é isso que eu dizia. Nós proporcionamos o caminho e depois falo lá quem quiser, não é? Proporcionamos.
não substitui a nada. Eu continuo a ser voluntário, não é? Exato. Nos escuteiros, na associação, continuarei, com muito gosto. É mesmo verdade. Este altruísmo tem depois um retorno gigantesco, que é desfeito, mas é um bocadinho em função da ação que estamos a ter e da expectativa que estamos a ter, é um bocadinho arbitrário. Se depois a associação ou o ato de voluntariado nos devolve ou não nos devolve a expectativa ou o retorno que esperamos vir a ter. Aqui este pode ser medido, é mais... Sim. E eu acho que são formas diferentes... Complementar. São formas diferentes de estarmos em sociedade, é mais uma. Assim como o serviço social de uma junta de freguesia faz todo sentido e é necessário, não é? Agora, colocar estas ferramentas, e eu acho que aqui o desafio do projeto em particular, de as colocar com, por exemplo, neste caso a junta de freguesia, dentro do assunto, com a proximidade desses serviços sociais, com a proximidade aos serviços da Câmara. Quer dizer, eu em particular, uma das minhas utopias fazendo parte deste grupo seria conseguir levar esta ferramenta do Banco de Tempo, quanto mais na Dark Web, melhor. Tipo, quanto mais ela entrasse nos caminhos do serviço público, quanto mais ela entrasse nas opções de apoio social, psicossocial, se fosse possível em prevenção, por exemplo, as pessoas trocarem horas ou ter uma prescrição de social para uma caminhada acompanhada em Monsanto, antes de eu dar em maluca, não é? Porque já estou a trabalhar 3 horas e tenho 5 filhos e não consigo. Portanto, a vida às vezes assoberba, fica uma coisa que quase que nos ultrapassa, não é? E procurar este travão, que eu acho que é um travão saudável, não é? Um travão saudável de, não, há aqui também muita coisa que tu podes oferecer, e o que é que necessitas de facto, e como é que isso pode ser um caminho com essa pessoa. Este tempo tem sempre como base, de facto... E só para terminar, aproximando aquilo que é a economia ao prazer de estarmos juntos, não é? Porque, de facto, esta ideia da servitização de tudo, pronto, faz-me é aqui uma espiral onde nós todos entramos, não é? Claro. E que seria interessante ir rodando. Não, e isso liga-se a uma coisa que o António há bocadinho também disse, que é uma economia que nunca é só economia. É também afeto, Exato. É também interação social, é também diálogo intercultural, quando isso está em jogo. E, portanto, é sempre várias outras coisas. Portanto, é sempre tem várias dimensões na sua tradução concreta, não é? Agora, deixem-me perguntar-vos uma coisa prática. Porque nós podemos conceber, é utópico, mas podemos conceber um banco do tempo que consiga satisfazer todas as necessidades. No meio urbano é difícil porque há muitos serviços públicos que exigem, de facto, recurso ao serviço público. Mas é possível, em meio rural, por exemplo, eu ter luz, ter água, sem ter que pagar um serviço público, ter transporte recorrendo a troca de horas de outras pessoas que têm carro. Portanto, se eu conseguisse um alargamento muito grande de pessoas e serviços, eu quase que poderia viver só do Banco do Tempo. Pronto. Isto é uma utopia, obviamente, é uma utopia. Não, e é uma questão filosófica interessante, não é? Agostinho da Silva mencionava muitas vezes essa questão deste direito ao ócio, não é? E ao prazer. Sim. Mas a minha pergunta não era ainda aí, chegar aí. Eu já estava lá. É uma coisa mais prática. Que tipo de serviço é que vocês já veem a surgir? Que já estão assim prestes a serem oferecidos no vosso grupo ou à vossa volta? O que é que as pessoas estão se é que já estão a pensar nisso? Não, pois, porque nós ainda só somos nós os inscritos. Em setembro é que vamos ter mais membros. Mas, por exemplo, já sei, do levantamento que fizemos, por exemplo, há todos os serviços que estão associados, por exemplo, à agrofloresta, das pessoas que querem dar tempo à agrofloresta, e que isso pode... Porque isto, para explicar às pessoas que não conhecem, a agrofloresta produz alimentos que ficam disponíveis para qualquer pessoa que os quiser ir apanhar e recolher. Ou a manutenção. Há serviços que têm a ver também com, por exemplo, a recepção do serviço educativo, que na agrofloresta também acontece.
o que é que nós tínhamos mais ali identificado? Por exemplo, a Jandira já fez um levantamento do que é que os miúdos procuram na escola. Obviamente, aqui o Banco de Tempo Escola vai ter que ter um tratamento bastante diferente, porque é um universo mais sensível, e, portanto, é uma experiência piloto dentro desta experiência, mas partilho aqui algo que a ADM Estrela já fez na Marquesa da Lorna, em algumas atividades em sala. Penso que o teu filho é envolvido, não é, António? Portanto, sim, também podes falar. Uma questão de coincidência. Outra coincidência. E, portanto, eles, por exemplo, começaram a trocar coisas, como eu posso te ensinar skate, a fazer karaté, ou a explicar qualquer matéria escolar, ou... Portanto... Sim, o Tomás vinha radiante, não é? Vinha feliz. E vinha feliz pelo acolhimento que depois tiveram dentro da turma. Eu não estive lá, portanto só me reporto aquilo que o meu filho me contava, e desculpa, Tomás, estou a cometer inconfidências. Mas ser-lhes perguntado o que é que és capaz de fazer isto no universo escolar. É uma novidade. E, portanto, eu imagino que é a escola, e nós estarmos na escola e poder-nos perguntar o que é que tu és capaz de fazer, para além da obrigação que tens de estar sentado, para além da obrigação que tens de ter uma escola que é a mesma que o teu pai já tinha há 30 anos atrás, nas mesmas salas, nas mesmas cadeiras. O pai não, a mãe que andou na Marquesa. Eu andei noutra, mas não é relevante. E, portanto, a possibilidade de se perguntar aos miúdos: mostra-me o que é que tu és capaz de fazer. O que é que tu tens a mais que estás disponível a ensinar e a dar aos outros. E depois também perguntarmos a nós próprios, no caso aqui, perguntar aos alunos o que é que tu tens, onde é que tu sentes mais dificuldade que os outros te podem vir ajudar. E, portanto, quando a Jandira ia partilhando isso, eu dizia: ok, Jandira, eu quero estar nesse processo, por mais que eu acho que é importante iniciativas destas do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista da importância da comunidade, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, do crescer, e já num crescer numa aprendizagem, de que de facto nós somos agentes de troca, não é? Não há relação social sem haver relação económica. Claro. Ela tem que ter benefícios. Nós, para nos entregarmos aos outros, tem que ser uma relação prazerosa, não é? Ao benefício, ou fugimos à dor, e portanto não queremos aquele indivíduo. Mas dizia a Jandira, enquanto partilhava na turma, os meninos sentiam-se centros de talentos, não é? Cada um deles sentia-se que na escola dele era capaz de ensinar a fazer qualquer coisa. E que não foi um processo fácil, não é? Sim, no início era, sim. Mas o quê? Não tenho nada para... Eu até nem sou muito boa português. Portanto, é interessante entender isto, não é? Fora dessas caixinhas pré-definidas, que afinal há outras coisas. Sim, acho tanto mais importante, porque de facto não estamos a falar do Ministério do Ensino, nós estamos a falar do Ministério da Educação. E, portanto, acho tão mais interessante que a escola seja, para além do ensino das disciplinas e das cadeiras, é muito interessante que a escola possa ser também a educação, para além das aulas de educação cívica, muito bem dadas seguramente, mas ter também um pensar e colocar os alunos a pensarem-se de como é que eles fazem a sua própria gestão do tempo, que utilidade é que estão ao tempo e como é que o trocam com outros. Portanto, vai reforçar agora para o próximo ano. A Jandira e a ADM partilha aqui. A Jandira é uma técnica da ADM Estrela, só para quem nos está a ver. Sim, exato. A possibilidade de... Que é uma das instituições, uma associação local que de facto também está envolvida no Banco do Tempo, como ouvimos há pouco. Olhem, mas desculpa. Dizer que há o sonho, uma vontade muito grande, penso que a escola se estará a organizar, de expandir já no próximo ano letivo, aumentar o projeto, que não só a turma piloto, portanto... Só assim para terminar a pergunta, por exemplo, já temos alunos da Universidade Nova que querem dar tempo. Lá está, ainda não descobriram o que é que querem receber, e isso é que eu acho que é o desafio, mas querem, oferecem horas de integração informática, não é integração, é desenvolvimento informático, ou utilizar as novas tecnologias, o online, para comércio local, ou para poder dar assistência a alguém que quer apresentar o IRS online e não tem esse conhecimento, ou fazer um pedido à Câmara.
para a habitação. E, portanto, é muito interessante termos estas pessoas disponíveis com este conhecimento mais diferenciado. O que eu acho interessante é desafiar essas pessoas a dizer: e o que é que vocês necessitam? Porque o que eles necessitam pode muito bem vir de pessoas que eles não estão à espera. E isso é que eu acho interessante aqui no Banco de Tempo, essa surpresa de onde é que podem vir as coisas e essa curiosidade também. Nós no Banco do Tempo temos a falar de tempo. Atrás do tempo vem uma troca de tarefas. Não é? Eu faço uma tarefa, tu fazes outra tarefa, e que não tem que ser uma troca entre os dois elementos, já falámos há pouco, não é? E atrás disto vem um conjunto de coisas indiretas, que nós nem sabemos. As intergeracionalidades, não é? Imagino-me aqui, de facto, os alunos da Marquesa podem perfeitamente estar com a nossa Universidade de Sénior a fazer outra coisa. E, portanto, a transcultura, não é? Haver aqui, de facto, uma troca de culturas. Claro. E, portanto, este chegar, esta forma indireta de chegar, para nós não é possível ser medida. Mas o Banco do Tempo, já falámos nisso há pouco, creio, a importância de que 1 hora vale 1 hora para qualquer tarefa. Sim. É exatamente porque não é possível medir o impacto que socialmente tem. Claro. Um exercício antes de uma nova música. O que é que vocês, os dois, têm para oferecer e aquilo que podem necessitar do Banco do Tempo? Basta um exemplo, cada um. Queres começar? O oferecer é mesmo, para já, na agência, não é? Este apoio Exato, era o que eu ia dizer também. Para já é mesmo ficar em back-office e ficar a disponibilizar. E dentro do back-office há depois um conjunto de muitas tarefas. Já me foco aqui mais numa noutra. Depois receber em tarefa eu ainda não sei. Uma vez estou deslocado de casa, fui para outro sítio, mas o estar com a pessoa, em princípio... Eu tenho uma muito definida, que é: eu adoraria começar a correr, e então adoraria encontrar uma pessoa que quisesse correr comigo. Porque eu preciso... Não encontraste ninguém que queira correr contigo? Não, mas é que eu preciso de alguém que saiba correr, correr e que me ensine a correr. Porque eu só sei correr a fugir e, portanto, fico cansada a passar de 5 minutos. Mas também gostava muito que fizessem caminhadas comigo por Monsanto, por exemplo, para eu conhecer melhor Monsanto, porque desde que trabalho em Campolide, eu que já sentia que conhecia bem Monsanto, descobri que há muita coisa que eu não sei, muita história que eu não sei, e sei que há muita gente em Campolide que me pode ajudar. Portanto, gostava muito disso. Também há coisas que eu já sei que gostava de receber ali de pessoas da Bela Flor e da Agrofloresta, que me ensinassem a cozinhar coisas que às vezes falamos. Portanto, eu tenho assim já um leque bastante... E também gostava que algumas destas tarefas acontecessem com os meus filhos presentes, porque eu gostava que eles bebessem disso também. Portanto, não sei bem como é que... Mas já tenho uma lista grande. Agora, do que eu gostava de oferecer... Neste momento era estas horas de que eu posso oferecer também extra e de dinamizar, porque acho que ficaria também muito contente se o Banco de Tempo conseguisse sobreviver para além do grupo fundador. Se nós todos, essa é assim também uma das minhas sonhos, seria se nós todos um dia desaparecêssemos, nós 8, que aquilo continuasse tudo a funcionar lindamente e à medida do que as pessoas quisessem. Que é exatamente o mesmo sonho que temos ali para a Agrofloresta, que ela continuasse a funcionar, apesar se nós desaparecêssemos em 3 minutos, que tudo continuasse. Portanto, aliás, isso é o que me dá prazer fazer, é fazer assim as ignições para poderem viver sozinhas. Para depois viverem sozinhas. Já agora uma curiosidade, dos bancos de tempo que eu conheço, em vários países, as atividades de gestão ou de animação normalmente oferecem um de 3 modelos. Ou a pessoa faz essa atividade de animação exatamente como usando horas do Banco do Tempo, portanto, dá esse tempo ao Banco do Tempo e utiliza horas do Banco do Tempo aquilo que necessita, ou utiliza aquilo que as pessoas têm que dar ao Banco do Tempo, em termos de horas. Mas há outros 2 modelos. O modelo do voluntariado, portanto, quem faça a gestão do tempo como ação voluntária, também não há nada contra isso no Banco do Tempo, não é? Embora não seja uma atividade de voluntariado, pode ser cruzada e combinada com atividades de voluntariado, mas há também ainda um outro modelo que é o modelo do assalariado, ou seja, ser pago por um serviço público para prestar este trabalho de bem comum, digamos assim, à comunidade, e ser por isso, ter uma bolsa de remuneração, pode não ser um salário no sentido tradicional, mas uma bolsa de remuneração da Junta de Freguesia, da Câmara ou de uma ONG. Pronto, é só para
para ficarmos aqui com uma ideia dos 3 modelos mais comuns. Nós neste momento estamos aqui no meio, estamos assim num misto, porque eu em particular que trabalho no Departamento de Inovação e neste projeto que tem como objetivo promover o banco pela Junta para fazer durante o meu tempo de trabalho, é muito diferente do envolvimento do António claro. destas outras pessoas que, por exemplo, este é o meu caso e o da Jandira, que é técnica da ADM, com que nós as duas muito frequentemente trabalhamos nisto, exatamente porque somos pagas. Também trabalhamos extra horas, não é? Mas também há estas pessoas que dão o seu tempo voluntariamente neste momento, até porque não há qualquer registro. Sim. No entanto, também há esta maneira que é, se nós, por exemplo, tivermos um serviço oferecido em grupo, imaginando que o Joaquim da Agrofloresta dá um workshop a 10 pessoas. Há uma parte do dinheiro que vai para ele, uma parte das horas que vão para ele, para a conta dele, e outras horas que vão para a conta do banco. E essa conta do banco pode perfeitamente também ser usada para as pessoas que gerem essa bolsa, não é? Essas horas. Portanto, nós temos mais ou menos, nesta fase, até setembro, estamos assim, neste misto de 2 pessoas que são pagas para o fazer pela Junta de Freguesia e pela ADM, porque têm projetos financiados nesse sentido. E estas pessoas que estão a dar o tempo voluntariamente. Portanto, ainda nós, mais dinamizadores, não pensámos ainda nem em registar horas, nem usufruir, nem beneficiar. Claro. Estamos só mesmo depois, em função porque temos estado na parte burocrática, na parte agora que operacionalizamos. Saber quando é que abre o espaço físico e por aí fora, e só a partir de agora é que, em setembro, é quando esperamos abrir a toda a comunidade. E pronto, a partir daí já havemos de gerir as tarefas de outra maneira. Claro. Bom, já não temos muito tempo, mas ainda dá para passar uma música agora e depois uma outra. Portanto, como estamos a alternar, agora é o Dino de Santiago. É o Dino de Santiago, sim, que tem sido uma inspiração e eu acho que é um movimento. Davas uma explicação muito bonita na Polo do Bairro e isso explica lá. Sim, porque acho que para já, acho que ele tem uma história pessoal enquanto artista que inspira também todos e muitas das pessoas com que eu me cruzo em Campo Lido e nos bairros, e eu acho que é uma inspiração. Por outro lado, penso que é mais do que um músico, tem sido um movimento de mestiço de Lisboa, de uma Lisboa compreendida de maneira diferente, não é? Nós antes tínhamos uma Lisboa muito por classes e eu acho que hoje em dia reconhece-se uma mestiçagem interessante de várias influências e eu acho que ele é porta-voz disso e trago uma música que referia ao Mediterrâneo e esta outra mais às dinâmicas do bairro, que podem ser influenciadoras de mundos, não é? E de mais do que só bairros. Muito bem. Então, Dino de Santiago, vamos ouvi-lo. Nas curvas do bairro, nas curvas do bairro, aqui toda a gente sente. Terra não é só o lugar onde se nasceu, é também o chão que trazemos na mente. Aqui toda a gente é parente, mesmo quando se nasceu de outro ventre. Chamamos mãe ao mesmo continente. Esse trazendo morna para que se nos dor. Quem que flona estrangeiro, que importa nos cor. Se tudo fim de mês está dando corte, só saquedo na curva para despistar a morte no bem. Pé na estrada no manti, só se nós é forte. Cano deixa nos filhos pra sorte. Oh papai, boa é nós que tá mostrando a norte. Tá ali meu caminho de noite, mais uns esquina pra no dobra. Juro se eu não morro que eu te deixo gota para uma nega. Eu não sou do bairro, sou da raça que os habita. Quando eu canto fado sou a mais do que uma vida, eu não sei explicar. Juro se eu não morro que eu te deixo gota para uma nega. Se eu voltar para a minha terra eu sou da raça dos aventos. Do outro lado do mundo o tempo passa e multiplica, eu já não sei voltar. O povo vem da lama como Dalai, fez todo um drama virar minha life. O mundo é minha fama, tô no meu bar. E por onde eu passar é minha esquina. O povo vem da lama como Dalai. Vai calar quem duvidou. Diz
fiz na terra onde eu nasci, que o que eu fiz foi por amor. Pé na estrada no mantis, só se nós é forte. Hey, que não deixa nos vídeos pra sorte. Boa luz que tá mostrando a norte. Hey, tá ali meu caminho de noite, mais uns esquina pra no dobro. Nas curvas do bairro, nem todo tudo é luso. Nas curvas do bairro, nem todas as esquinas são vanglória. Nas curvas do bairro, acena o corpo negro com quem cruza. Nas curvas do bairro, nossos corpos também são pátria. Vem na estrada no mantis, só se nós é forte. Que não deixa nos vídeos pra sorte. Boa luz que tá mostrando a norte. Tá ali meu caminho de noite, mais uns esquina pra no dobro. Bom, estávamos aqui a continuar a conversa nos bastidores e não demos porque a música tinha acabado, mas já cá estamos. Cristina e António, de facto, o tempo passa, cá está o tempo, não é? E não tivemos tempo para falar de tudo, mas ainda temos 15 minutos, mais ou menos, 10, 15 minutos, para falar de, eu diria, e agora, os desafios. Vamos começar por este último ponto. E depois tinha aqui mais umas perguntas que me surgiram, entretanto. Como é que é, Cristina? Como é que é, António? Eu acho que o grande desafio agora é pôr isto tudo, é receber as inscrições dos membros, não é? E para isso nós temos aqui pensado, mais do que abrir uma porta e dizer apareçam, gostávamos muito de ter uma programação, não é? Uma espécie de agenda de como fazer isto, já ou seja, nós temos a oportunidade. Isto é raro, não é? Nós termos a oportunidade de ter uma coisa que inicia do zero. E, portanto, fazer bem e com prazer desde o início é assim o nosso foco. Portanto, nós queríamos muito fazer uma espécie de uma programação e ter uns encontros com algumas dinâmicas associadas, convidar as pessoas, podermos conversar abertamente, estarmos muito em círculo, não é? Portanto, todos mais ou menos... promovermos estes encontros de forma participada, aberta, em que as pessoas pudessem conversar, e para isso precisamos desta agenda, que é o que estamos a preparar agora até o final de julho, e que esperamos no final de agosto começar a lançar para em setembro podermos ter inscrições, podermos exercitar, porque depois, entretanto, não é só inscrever. É preciso, para fazer parte do Banco de Tempo, é preciso uma conversa, conhecermos a pessoa, fazer estas perguntas que o António mencionava, ajudar nessa reflexão, porque também a ideia não é lançar um problema, não é? É lançar um desafio e ajudar a pessoa também a entender como ultrapassá-lo ou como é que o quer abraçar e depois fazer isto tudo rodar. Portanto, eu acho que é aqui agora que nós temos funcionado bem enquanto equipa para pensar e montar, e agora vai ser no ativo com as outras pessoas. Portanto, eu acho que esse vai ser o desafio, levar este bom feeling, para usar estas palavras mestiças da música anterior, este bom feeling aqui que nós temos criado, de fazê-lo transbordar para as outras pessoas e fazer isso acrescentar os outros, não é? Nesse convite. E, acima de tudo, há um desafio muito grande, que é isto de ser útil para quem se torna membro. Nós temos ouvido e fizemos um trabalho um bocadinho intenso de ouvir outros bancos de tempo, ler outras experiências, perceber porque é que há muitos bancos de tempo que têm um grande lançamento, duram ali 2 anos e depois acabam por morrer outra vez, e nós temos esse desafio muito consciente, falamos bastante sobre isso. Gostávamos mesmo de fazer um banco de tempo que ajudasse efetivamente as pessoas, quer em buscar mais momentos de prazer na sua vida, mas também para conseguirem colmatar problemas práticos e, portanto, esse é um dos maiores desafios, manter esse foco
de que todos os serviços obviamente são bem-vindos, mas gostávamos muito de fomentar chegar também às necessidades que nós podíamos nos servir uns aos outros. Esse é um grande desafio, e é o grande desafio que é manter, não é? Porque iniciar é difícil, mas estamos a conseguir. Claro. Manter o banco ativo por muito tempo, autogerido e com esta complexidade de parcerias, não é? Que nós esperamos que a complexidade traga, já falámos disto no outro dia, traga alguma não é? Alguma garantia. O facto de ter aqui a junta envolvida, de ter estas associações, nós temos a esperança de que este início possa ser mais resiliente ao longo do tempo e que possa permanecer mais. Tenha mais hipóteses de continuar. Mas esse acho que são aqueles que eu consigo identificar. Sim, ficam aqui outras utopias, não é? É que um dia não fosse preciso banco de tempo para haver mais trocas, não fosse preciso, enfim, criarmos estruturas para retomarmos algumas coisas que no passado eram naturais entre as pessoas. O desafio maior é exatamente isso, é que a troca de tempo, a troca de tarefas, o apoio comunitário que nos damos uns aos outros passa a ser natural. E, portanto, até chegarmos lá, em que viver seja prazeroso e nós utilizemos o tempo apenas para fazer, ou a maior parte do tempo para fazer as coisas que nos são benéficas, pedir ajuda aos outros, benéficas ou proveitosas ou gratificantes. Pedirmos ajuda aos outros para nos auxiliar nas tarefas que nos são mais difíceis, ou porque não sabemos ou porque não gostamos. Encarar que isto é uma forma de vida, o podermos trabalhar com os outros. Se este for o fim último, um dos fins últimos, é como é que oferecemos às pessoas, como é que as pessoas podem tornar donas do seu próprio banco do tempo. Foi uma coisa semeada aqui, mas que queremos... esse é o maior desafio, é o que é que vai acontecer em setembro? Vem um boom de pessoas ou uma de cada vez? Estaremos em condições para aguentar o baco ou não, mas ele nunca será nosso, ele é das pessoas que façam parte. Acho que essa é uma excelente premissa e acho que é aquilo que nós queremos mesmo trazer. Mas em princípio, portanto, a ideia é que em setembro ele começa Em setembro temos porta aberta em 2 sítios, teremos uma plataforma aberta para quem se quiser inscrever online. Será às segundas na Junta de Freguesia e às quintas na ADM Estrela, mas no entanto o contacto pode ser feito através de telefone com outros membros, nomeadamente com o António, ou através de e-mail. Isto já está tudo criado, nós só não queremos, já está tudo criado. O que nós quisemos aqui foi tentar segurar um bocadinho a coisa para organizarmos a forma como nos apresentaríamos perante as pessoas, para que fosse um momento de partilha e não uma apresentação de um serviço, porque o Banco de Tempo não é isso, não é? Portanto, nós não queríamos dizer, agora há aqui o Banco de Tempo, se quiserem inscreva-se. Não, queríamos ter o tempo disponível para poder criar ali um momento de discussão, de diálogo com as pessoas. Olha, o Banco de Tempo é isto, faz sentido, não faz, tem tempo, não é? Pronto. E até para outros vizinhos, vamos dizer assim, que enfim, que cheguem até a nós olhando que o outro precisa de ajuda. Eu sei daquela velhota que precisa de ajuda ali para arranjar a porta de casa. Enfim, como é que isto acontece? Nós ajudamos esta vizinha, ajudamos a velhota, chamamos as 3 e, portanto, temos que estar preparados para um conjunto de situações. Claro. Era o que dizia Agostinho, isto é novo, não sabemos como é, mas estas coisas têm que ir sendo pensadas e a abertura dos 2 espaços físicos, dos 2 momentos semanais para acolher as pessoas, para que as pessoas tirem as suas próprias dúvidas, é de facto o pontapé de saída necessário. E da experiência dos outros bancos de tempo têm-nos dito isso, não é? Que os momentos de evento, de celebração conjunta são de facto importantes. Portanto, esse é um desafio. Pronto, não sei se alguém que nos está a ver e ouvir, ou nos vai ver e ouvir, terá interesse em se inscrever, mas agora digam outra vez os dias da Junta de Freguesia da ADM Estrela. É à segunda na Junta de Freguesia e à quinta na ADM Estrela. A segunda na Junta de Freguesia será a partir da 1h, meio-dia e meia, mas isto será a partir de setembro só. E na ADM Estrela é à quinta e eu não me recordo do horário, mas é no espaço do Porta, é à tarde e é no espaço do Porta 11, que é um projeto que também que está lá implementado. E depois há o e-mail e tudo isso. Portanto, nós agora estamos a preparar a imagem de como é que colocamos isto no ar e com todos.
Talvez uma última questão. Havia muito mais a colocar, mas há uma que eu tenho que vos colocar. A Eliana Madeira, quando cá esteve, por parte do Rural, falar dos bancos dos tempos, sublinhou que tinha muita expectativa em relação a este Banco do Tempo por várias coisas. Uma delas é o desenvolvimento da plataforma digital. Ora, eu estive numa sessão em Monsanto, em que precisamente esta ideia da plataforma foi questionada, aliás, por ela e por mim, precisamente, por considerarmos que uma das coisas do Banco do Tempo é, de facto, a interação de proximidade e, portanto, que implica olhos nos olhos, encontrar-se, relacionar-se, etc. E, portanto, que uma plataforma teria que ser sempre complementar e não a essência, não é? Porque perderia isso. Como é que vocês veem agora isto? Porque vocês estavam muito virados para, inclusive, a plataforma ser o instrumento principal. Pareceu-me, na altura. Não, instrumento principal não. Nós temos como eu disse há pouco, a ideia é ter o máximo de diversidade de contacto com as pessoas que a quem queremos chegar. E, portanto, esta ideia de locais de encontro, uma programação, os eventos... E imaginemos que nós aqui trocamos um serviço, eu e o António. Para trocarmos o serviço temos de nos encontrar, não é? E depois, supostamente, como isto funciona agora no Grau, não é? Há um cheque que é passado e depois o António vai à agência e deposita o seu cheque. O que está aqui em pressuposto é que isto pode fazer sentido para muitas pessoas, ser assim, não é? Mas também pode fazer sentido para algumas das pessoas nós fazermos o serviço, até porque nos encontramos num evento que o Banco do Tempo promoveu e, portanto, fomos lá ambos, tomámos um chá, foi um lanche e uma caminhada em Monsanto, éramos vizinhos, nem nos conhecíamos, passámos a conhecer, descobrimos os serviços que podíamos fazer um com o outro, ou até fui à agência do Banco de Tempo e perguntei à pessoa que lá estava, olha, eu precisava de aulas de inglês, porque quero concorrer a um emprego que preciso de falar inglês, portanto preciso de aulas de inglês. E disseram-me, é o António. Portanto, isto é uma hipótese, não é? E eu contacto o António. Para mim, que sou uma pessoa que até já domino uso aplicações para chamar um táxi ou para mandar vir comida, posso ter no meu telemóvel ou no meu computador e digo, António, pronto, então vou acreditar-te agora no teu banco isto. Escusamos de ir à agência no pós-serviço. O que estou aqui a dizer é que isto pode ser interessante para contabilizar e, acima de tudo, para tentar poupar algum trabalho a quem gera a agência de tempo que está a fazer um trabalho que imagino eu que seja um bocadinho penoso, carregar o nome da pessoa e pôr 4 horas. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar evitar é dar como também solução isto poder existir. Okay. Até porque me parece que para uma determinada população pode ser interessante isto acontecer com esta, e até ser divertido acontecer desta forma, aceder ao meu home banking do banco ou aceder ao meu home banking do banco de horas. Claro. Isto ter esta forma, estes formatos. Obviamente que os cheques existirão na mesma, obviamente que estas pessoas se encontram nos encontros que são promovidos na mesma, e por outro lado, em termos de métricas, também nos permite, ao mesmo tempo, para as pessoas que o utilizaram, também ver mais facilmente como é que... Portanto, a ideia é agilizar aquilo que pode ser agilizado, mas não impor esta solução a toda a gente, não é? Porque muitas pessoas poderão não ter essa... Claro. Agora, provavelmente, o que a Eliana também falou é, como eles têm uma plataforma que precisava de ser revitalizada, o que nós fizemos aqui foi o projeto Medtown e o parceiro espanhol do desenvolvimento tecnológico pôs-se à disposição para fazer o desenvolvimento não só para o Banco de Campolide, mas para duas agências dentro do universo do Grau, podendo assim fazermos aqui uma construção mais crítica de quem já tem um banco a funcionar, e nós só iremos começar em setembro. E isso eu acho que pode ser interessante. Portanto, nós não estamos a fazer esta plataforma só na visão de Campolide, mas também naquilo que pode servir o Grau, já que a plataforma estava com problemas e na realidade a nossa ideia aqui é um financiamento europeu para promover esta ferramenta que seja para todos, quanto mais alargada for, melhor. Claro. Muito bem, estamos já nas 8 horas, em todo caso quero ir até ao fim com as escolhas musicais. Portanto, agora é que é Maria Betânia. Agora é Maria Betânia.
Tinha que ser a oração do tempo, não é? Mas nesta, reparei, disse-me o professor hoje que também foi escolhida pela Eliana, então mudamos o autor. Mas mantive. Foi o Caetano Veloso há 15 dias, hoje a Maria Betânia, mas é mesmo. É uma personaliza e por isso acho que sim. É um tempo só dela. Vamos então, que é para depois assim. a seguir nos despedirmos. Ok. De manhã escureço, de dia tardo, à tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é o meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Ora bem, voltámos só para nos despedirmos. Infelizmente, tínhamos muito mais coisas para falar. Este tema é um tema muito abrangente, toca em muitos assuntos, toca na coesão social, na saúde mental, como chegamos a desenvolver, toca na economia, toca nas relações interculturais, toca nisto tudo, toca no território, no desenvolvimento comunitário. E no grupo comunitário, Espero eu que também na sustentabilidade ambiental e nos movimentos regenerativos. Exato, exatamente. Seria ótimo. De maneira que queria muito agradecer-vos, Cristina e António. Obrigado eu. Por terem estado aqui tão entusiasmados a falar e tão esclarecedores a falar do Banco do Tempo de Campo Lido, que esperemos que dentro de algum tempo tenhamos mais tempo para falar do Banco do Tempo. Acho que a partir de agora, nós em setembro vamos fazer uma rentrée tem que em ser. Campo Lido. Nessa altura voltaremos a ter aqui um programa sobre o Banco do Tempo. Foi um gosto. Obrigada a todos. Uma curiosidade, Cristina, qual foi a reação, eu já sei uma das reações, mas não sei outras, dos parceiros do projeto europeu ao Banco do Tempo? Super contentes. Sim. Sim, 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 sim. Nós estamos aqui com uma ação demonstrativa das mais desenvolvidas nos 6 países, porque na realidade a agrofloresta com o Covid
rejuvenesceu, demonstrou-se verdadeiramente resiliente e, portanto, não tivemos uma pausa. E, por outro lado, o Banco de Tempo foi muito bem aceite, sim. E não há nenhum outro dos países que esteja a trabalhar o Banco de Tempo, seremos os primeiros. Em Espanha estão a fazer com moedas complementares, é diferente, as várias. São diferentes ações demonstrativas. Sim, são diferentes. Muito bem, António, muito obrigado. Cristina, muito obrigado. Obrigada eu. E pronto, vamos continuar juntos neste projeto, eu também estou envolvido nele agora. Sim. Com muito gosto. E até à próxima, então, sem deixar de referir que continuamos convosco até ao fim do mês, neste programa, depois paramos em agosto, como é habitual, e, portanto, a Utopias em Ação, na próxima semana, tem a Marta Ferreira, a minha companheira Marta Ferreira, na parte da educação consciente, e eu volto daqui a 15 dias convosco novamente às Utopias em Ação, e à parte da economia solidária e do desenvolvimento comunitário. Ainda não sei bem sobre o quê, tenho várias hipóteses, mas até lá vamos depois dar-vos notícias. Então, vou pedir obrigada, Vítor. Ao Vítor também, que hoje esteve connosco, também um homem da Serafina de Campolide e que esteve hoje aqui a acompanhar-nos na Regi. Hoje não tivemos aqui os nossos técnicos, mas teve o Vítor, que é um super técnico. Portanto, Vítor, faz favor, pôs aí o nosso genérico para terminarmos o programa e podermos então despedir-nos das pessoas com o Mário Laginha e o Bernardo Sassetti. Traz outro amigo também. Foi o que nós fizemos hoje, trouxemos a amiga Cristina e o amigo António.